Você quer se tornar um programador? Se você pesquisar no YouTube como se tornar um programador, você vai encontrar muitos vídeos, mas a maioria vai ser confuso, sem sentido e você vai acabar se frustrando. E de repente nunca mais vai querer saber sobre programação. Por isso decidi fazer esse curso, onde te mostro um guia de estudo para quem não entende absolutamente nada de programação se tornar um programador. Então muito do que eu falar aqui vai ser uma vibe de tipo improvisação. Então o que significa? Eu coloquei alguns itens aqui no vídeo para guiar meu pensamento, mas eu não tenho um roteiro completo, mas eu sei o que eu tenho que te dizer e eu vou seguir isso. Mas eu preciso que vocês entendam que eu vou improvisar. Então a ideia da improvisação é que eu consiga trazer o melhor de mim para esse vídeo. Provavelmente aí você já deve ter escutado que a área de TI é uma profissão que falta profissionais qualificados no mercado. Mas por que isso acontece? Cara, é muito simples. Para você entender melhor, eu vou te explicar uma teoria chamada Árvore da Vida. O próprio Lavoisier dizia, né? Na vida nada se cria, tudo se transforma. Então desta forma aí, eu vou pedir licença a um colega com uma experiência impressionante no marketing digital e vou usar uma analogia similar a dele, que é o do Moritz Neto. Então onde ele fez uma metáfora que eu acredito que em termos de razoabilidade seja uma comparação perfeita para nós, né? Do mundo da programação. Aliás, quem é judeu entende muito bem a respeito do que a gente está falando, que é a Árvore da Vida, ensinado na Kabbalah. Então você vai entender o porquê que existem profissionais não qualificados e como se tornar um profissional qualificado através de uma teoria chamada Árvore da Vida. Então a árvore, ela tem uma raiz, ela tem um tronco, ela tem galhos e tem folhas. Eu olho para a árvore como uma teoria do conhecimento, à base da Kabbalah. Olha que absurdo. Então uma pergunta que sempre faço é a seguinte: sem a raiz, o tronco existiria? Não. Sem o tronco, os galhos existiriam? Não. Sem os galhos, as folhas existiriam? Não. Ou seja, existe uma hierarquia no processamento de conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Se não há raiz, não há tronco. Se não há tronco, não há galho. E se não há galho, não há folha. O que vejo que o não entendimento do processamento de conhecimento do mundo é que todo mundo está tentando te vender folha. Todo mundo. Porque folha é bonita, folha é algo incrível. Então todos esses profissionais não qualificados têm folha. Mas ninguém tem uma raiz bem estruturada, ninguém tem um tronco formado. E muito desse guia vai ser garantir que você consiga entender o que é raiz, pelo menos nos primeiros passos. A gente vai começar em raiz, a gente vai para tronco, a gente vai para galho e no final a gente vai estar falando de folha. E aos perseverantes colherão os frutos, aos vencedores batatas. Mas se você acha que esse guia é apenas sobre folha, não vai dar certo, nem perde seu tempo, já sai fora. Se você vai ficar pulando etapas para chegar na parte que você acha mais legal, que são as folhas, eu te garanto que não vai dar certo. E você vai se tornar só mais um desses profissionais não qualificados. Mas agora, se você quiser que as coisas deem certo e que você colha resultados, você é obrigado a plantar. E um pedaço de plantar é entender como você deve aprender as coisas. E é aqui que te ajudo. Claro, se você seguir todas as etapas sem pular nada, né? E para não ficar um vídeo chato, um vídeo cansativo, eu resolvi trazer esse guia de uma forma bem divertida. Por isso, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Guia Dev 0 a 100. E nesse guia eu te prometo que se você seguir passo a passo, sem pular nenhuma etapa, você vai se tornar um programador. Então você vai sair do nível 0 e vai chegar ao nível 100. Mas claro, seguindo passo a passo, sem pular nada, fechou? Então desejo boa sorte a todos. E tira uma foto aí e marca o Instagram do canal para eu saber que você começou a sua jornada como programador. O Insta tá aparecendo aí na tela, beleza? Então é isso. Tira uma foto, marca a gente aí para eu saber que você começou a sua jornada como programador, fechou? Tamo junto. Mas antes de você iniciar esse guia, cara, eu peço que você preste muita atenção nisso que eu vou falar agora, tá? O que eu tô falando é do nível 0 a 100. Então você vai começar do nível 0 e você vai chegar no nível 100, beleza? Até aí tranquilo. Então, nos níveis maiores desse guia, eu vou estar falando algumas coisas mais técnicas, vamos dizer assim. E você que não sabe nada de programação, você pode falar: nossa, mas você falou que era pra quem é leigo, pra quem não sabe nada, e você tá falando sobre isso, cara. Por quê? Porque eu tô fazendo um guia, tá? Então eu tô explicando tudo que você vai aprender. Então, se no nível 10 eu tô falando algo um pouco mais difícil que você vê, que você escutando hoje, que é o seu primeiro dia, que você não entende nada, você pode ficar tipo: nossa, a programação não é pra mim, e agora? Vou sair fora, nossa, é muito difícil. Mas cara, eu tô no nível 10, tô falando do nível 10.
Você vai começar do nível 1, do nível 2, então tem este processamento de conhecimento, tá? Então não se assuste, eu vou estar explicando o que cada tecnologia vai fornecer pra gente. Mas lembre que tudo tem um passo. Então você vai chegar no passo 1, você vai ver um conjunto de vídeo para você entender o que é o passo 1, no nível 2, nível 3 e assim por diante. Mas, por favor, entenda isso, tá? Se eu falar de coisas mais técnicas, é porque eu estou falando exatamente o que o aplicativo vai fazer. Mas fique tranquilo que você vai aprender do passo a passo até chegar lá, beleza? Eu decidi fazer gravar esse áudio, eu gravei depois que eu terminei os conteúdos, é porque eu quero deixar bem claro, tá? Para você não sair daqui falando de que programação não é para você. O vídeo pode passar um pouquinho do que eu esperava, mas é isso, cara. Programação é para você sim, é só você seguir os passos, tá bom? Então não desiste, por mais que você escute e fale, nossa, que difícil, você vai chegar lá, beleza? Lembrando que no final desse vídeo eu vou te falar onde você encontra todos os conteúdos mencionados nesse guia. E é agora que daremos início ao nosso game. Então, para iniciarmos a nossa jornada como programador, seu primeiro nível aí, a sua primeira parte da raiz é a compreensão do ambiente de desenvolvimento. Então é aqui que você vai aprender como que a internet funciona. É neste level que você vai ter uma noção de como que os dados são transmitidos pela internet e como que os computadores eles se comunicam por meios de protocolos. Então, um exemplo aí de protocolo que você vai aprender é o protocolo HTTP e o protocolo HTTPS, beleza? Depois que você aprender como a internet funciona, você deve dar o seu segundo passo para se tornar programador. E é aí que vem a famosa lógica de programação. Então, para aprender a programar, você precisa necessariamente entender o que é a lógica de programação, porque é como você ensina ao computador o que fazer de uma maneira que ele consiga entender. Então a lógica de programação, ela ajuda você a pensar, em problemas de uma maneira que o computador possa entender e executar. A lógica de programação, ela é a base para tudo que você fará na programação, como, escrever aplicativos, desenvolver jogos, sites. Então é como aprender os fundamentos antes de avançar para as coisas mais complexas. Então a lógica de programação é o fundamento, é a base de tudo. Para você se tornar um programador, você precisa entender lógica de programação. Então, resumidamente, a lógica de programação é como você ensina ao computador a fazer alguma coisa. É basicamente isso. O nosso terceiro nível aqui do guia é um dos poucos níveis que a gente pode iniciar sem ter terminado o anterior. Por quê? Porque é nesse terceiro nível que a gente vai estar falando do GitHub. O que é o GitHub? O GitHub ele é um serviço online que ele permite que você armazene, gerencie e compartilhe o seu código-fonte com outras pessoas. Então o GitHub ele vai ser o seu cartão de visita, onde você mostra o seu trabalho. Basicamente ele vai ser como se fosse o seu Instagram. Então no Instagram você posta foto, você posta o que você quer compartilhar com o pessoal. O GitHub é a mesma ideia, porém você vai compartilhar os projetos que você desenvolver. Então neste primeiro ponto você não precisa dominar o GitHub. Mas eu acho que seria interessante aí você criar uma conta e entender como que funciona. Não precisa postar nada, até porque você não vai ter nada para postar, nenhum projeto. Mas é só para você já ter criado o GitHub, fechou? Antes de avançar aí para o próximo nível, você deve saber que existe uma divisão, beleza? Então eu peço um foco maior aí nessa parte, que eu vou tentar explicar de forma que fique claro para vocês, beleza? Então, basicamente, no mundo do desenvolvimento, existem diversos tipos de desenvolvedores, tá? Mas aqui eu vou estar citando 3, beleza? Então, a gente tem um desenvolvedor front-end, desenvolvedor back-end e o desenvolvedor full stack, beleza? Eu vou tentar explicar de uma maneira mais fácil. Então, primeiro eu vou explicar como se fosse uma construção de um carro, para ver se ficar mais claro para vocês, e depois eu trago explicando já na nossa área, já na área de programação, fechou? Então, primeiro a gente tem um desenvolvedor front-end. Então, o desenvolvedor front-end, eles são como estilistas automotivos, isso no exemplo do carro, tá bom? Então, eles escolhem as cores, as formas e os designs elegantes
para o exterior do carro, criando aí uma aparência impressionante. Então presta atenção aí, viu? Aparência. Então, trazendo para o nosso mundo de desenvolvimento, o desenvolvedor front-end, ele é o que cria a parte visual e interativa do site, que é a primeira coisa que as pessoas veem quando visitam. Tá? Depois eu vou explicar os três juntos para ficar mais claro, mas é basicamente isso, front-end. Ele é responsável por criar o que a gente vê, a parte visível. Então ele que define as cores, igual eu falei, define a parte visual, fechou? Agora falando em outro tipo de desenvolvedor, a gente tem um desenvolvedor back-end. Então, o desenvolvedor back-end, no exemplo dos carros, eles são como os engenheiros que projetam o motor e o sistema de transmissão do carro. Então, eles garantem que o carro funcione, presta atenção, viu? Garante que o carro funcione corretamente e eficientemente. Então, trazendo para nós, para o nosso mundo de desenvolvimento, o desenvolvedor back-end, ele é como o que gerencia o funcionamento interno do site. Ele que cuida dos servidores e do banco de dados. Então, lembra que eu falei que o desenvolvedor front-end é na parte visual, na parte da aparência do site? Então, o desenvolvedor back-end é na parte funcional do site. Então, ele que faz o site funcionar. Beleza? E temos o terceiro desenvolvedor, que é o desenvolvedor full stack. Então, explicando aí de forma do carro, né, no exemplo do carro, eles são como os diretores de design automotivos que conhecem tanto o estilo exterior quanto a engenharia interna. Então, o desenvolvedor full stack, trazendo pra gente no nosso mundo de desenvolvimento, é o desenvolvedor que faz tudo. Então, ele faz a parte da aparência do site, por exemplo, como a funcionalidade. Como fazer o site funcionar. Então, um desenvolvedor full stack é o cara que manja de tudo e que faz tudo, beleza? Então, tem esses três tipos de desenvolvedores. O front-end, que cuida da aparência do site. A gente tem o desenvolvedor back-end, que cuida da funcionalidade. E o desenvolvedor full stack, que cuida de tudo. Então, você conseguiu aí entender essa diferença desses três tipos de desenvolvedores. E por que eu citei isso? Eu citei porque, ao decorrer do guia, você vai aprender coisas que são especificamente para front-end, especificamente para back-end, e eu não acho que seria bacana eu falar sobre front-end, back-end ou full stack se eu não te explicasse o que é cada um, beleza? Então agora que você já sabe, lembrando, se você não entendeu muito bem, comenta aqui, cara, vai no comentário, coloca alguma coisa. Se eu não conseguir responder, eu tenho certeza absoluta que alguém vai te responder. Agora avançando para o quarto nível do nosso guia, a gente tem os pilares do front-end, o HTML e o CSS. Então o HTML e o CSS é essenciais para você aprender sobre o front-end. Para você iniciar no front-end, você precisa aprender HTML e CSS, beleza? Então basicamente eles servem para você criar sites, fechou? Então é aqui que você começa a fazer a criação de sites. O nosso quinto nível é chamado framework. Então, um framework ele é basicamente uma estrutura ou um conjunto de ferramentas pré-desenvolvidas que ajuda nós desenvolvedores a criar aplicativos ou sites de uma forma mais rápida e com menos esforço, cara. Olha que da hora, mano. Então, vamos lá. No nível passado, você aprendeu sobre HTML e CSS. Então, nesse nível, você aprendeu sobre criação de site. Tá? Então, é importante você aprender a como criar do zero. Depois, você vai aprender sobre framework, que é o nível que a gente está agora. Essa framework é basicamente assim, em vez da gente começar do zero, a gente pode usar um framework, como por exemplo o Bootstrap, que é o que a gente vai estar aprendendo, beleza? Eu já dei um spoilerzinho do que eu vou falar no final do vídeo, beleza? É o que a gente vai aprender aí, é o Bootstrap, tá? Existem outras, mas como eu aprendi do Bootstrap, então eu vou estar transmitindo aí o Bootstrap, fechou? Então a gente vai poder usar essa framework como base para construir sobre ele para criar as nossas próprias aplicações. Então no HTML e no CSS a gente criou do zero. Com o framework, no caso o Bootstrap, a gente pode pegar algumas coisas prontas, alguns designers, algumas coisas assim, e aplicar no nosso site. Então, ao invés de a gente ter que construir tudo do zero, a gente constrói algumas coisas e consegue pegar outras coisas que já estão prontas através do Bootstrap. E por que é interessante a gente utilizar uma framework? Cara, é da hora porque a gente tem economia de tempo, a gente tem uma manutenção simplificada e uma aceleração no nosso desenvolvimento. Então, cara, todos os níveis são importantes, mas esse nível aí
é bastante importante também e é muito legal da gente aprender. Cara, agora que você já aprendeu, bastante coisa, tá na hora de a gente entrar em uma linguagem de programação. Então eu aconselho vocês aí a entrar na linguagem de programação JavaScript. Por quê? Cara, JavaScript é um investimento valioso aí, e se você estiver interessado em desenvolvimento web, em programação de aplicativos ou tecnologia em geral mesmo, o JavaScript vai ser uma linguagem versátil e amplamente utilizada. E você aprendendo JavaScript, cara, eu tenho certeza que pode abrir muitas portas no mundo da tecnologia da informação. Beleza? Então a nossa primeira linguagem de programação vai ser JavaScript. E depois que você aprende sobre JavaScript, você avança para o próximo nível. E cara, esse aí vai ser o nosso primeiro chefe, beleza? Nosso primeiro inimigo para a gente derrotar. Que é o quê? Desenvolvimento de projeto. Cara, a coisa mais legal que tem pra gente fazer, que é o desenvolvimento de projeto. Então, cara, por quê? Porque fazer projeto é uma parte fundamental do desenvolvimento das suas habilidades. Então, agora que você já aprendeu toda a teoria, cara, você vai colocar em prática. Então, os projetos você vai ter aplicação prática, aprendizado profundo e os projetos, igual eu falei, eles vão permitir que você aplique todo o conhecimento teórico que você viu até agora em situações do mundo real. Então você vai poder ver como que as coisas funcionam na prática e como que você vai resolver os problemas reais com as habilidades que adquiriu até agora. Então o nosso primeiro chefe aí, o primeiro inimigo que a gente vai derrubar aí, e cara, bem bacana também, desenvolvimento de projeto, cara, tá super bacana. Depois que você começar a desenvolver alguns projetos, tá na hora da gente retornar lá no nosso no nosso terceiro nível, que é o do GitHub. Então, lá no terceiro nível você aprendeu basicamente como que o GitHub funciona, você entendeu que ele é onde você posta os seus projetos. Então agora, neste nosso nível, você vai voltar para o GitHub. Porém agora, você tem uma coisa a mais. Agora você tem os projetos para postar no GitHub. Então, neste nível você vai estar entrando no GitHub e vai postar os projetos que vocês desenvolveram no nível anterior. E no nosso nível 9, a gente vai estar vendo banco de dados. Por quê? Cara, banco de dados, ele é essencial para muitos aplicativos aí, sistema de software. Então, ao aprender banco de dados, você não vai estar criando só coisas simples, só projetos simples, igual você criou no passado. Aprender banco de dados, você vai poder criar e gerenciar sistemas de armazenamento de dados. Então, olha que da hora. A gente já está falando de um nível mais avançado. Então, antes você só criava coisa bonita, só isso. Agora você já vai aprender a lidar com dados. Então você vai saber o que é um banco de dados, onde você deve armazenar dados. Olha que virada de chave, impressionante. Então este é o nosso nível 9, banco de dados. Depois de aprender banco de dados, a gente vai para o nível 10. O que é o nível 10? React.js, cara, mano, eu gosto muito. O que é React.js? Cara, o React.js, ele é uma escolha sólida aí para quem deseja desenvolver as habilidades front-end de forma moderna. Então você aprendeu HTML e CSS lá atrás, agora você vai fazer o que você fez em HTML e CSS, só que em React.js. Então, cara, é essencial por isso que foi essencial você ter aprendido os pilares do front-end, que é o HTML e CSS, para que você entender sobre o React, para você conseguir aprender. E o que é o React? Com o React, você vai construir as interfaces de usuários interativas e ter acesso a uma ampla oportunidade profissional. Então, o seu nível de oportunidade, sua busca vai aumentar. Então, você vai preencher mais vagas aprendendo React.js. Beleza? Então, você vai ter acesso a mais oportunidades aprendendo React.js. Então, basicamente, o React.js ele é uma biblioteca poderosa e bem estabelecida, e ela continua atualmente ela continua sendo uma escolha popular na indústria de desenvolvimento de software. Então, para você desenvolver páginas web, bastante empresas utilizam React.js, e esse é o nosso nível 10. De verdade, é muito top. Agora, no próximo nível, a gente tem o famoso Node.js. É agora que a gente vai estar entrando no back-end, cara. É o que eu mais gosto, cara, de verdade. O back-end é o meu preferido. Então, aqui no Node.js, é o JavaScript no lado do servidor. Então, lembra que a gente tem o React, que é no lado do front-end.
Agora a gente tem o Node.js, que é o do back-end. Olha que legal. Então o Node.js, ele vai permitir que a gente utilize o JavaScript no lado do servidor. Beleza? Então é basicamente isso. A gente vai dar uma introdução ao back-end, para a gente saber como que faz o site funcionar, para dar essas funcionalidades no site. E aí, avançando de nível, depois que você já aprendeu React.js, depois que você já aprendeu banco de dados, React.js e Node.js, aí agora vem o quê? Vem o nosso segundo chefão, que é a nossa parte de projeto 2. Então é a mesma ideia do projeto anterior lá, do projeto 1 que a gente falou, só que agora você vai fazer os projetos completos, os projetos, muito mais avançados. É o projeto Full Stack. Então você vai fazer um projeto com uma interface, então um site com uma aparência e tudo, e funcionalidade. Então você vai colocar as funcionalidades no site também, com um banco de dados. Então você vai conseguir armazenar dados. E é aí que você faz um projeto completo, um projeto Full Stack. E o último passo desse guia, então preste atenção, o último passo desse guia, não é seu último passo como desenvolvedor, você não vai parar aí e já era, tá? Calma, é o último passo desse guia, beleza? Desse guia inicial aí. Então esse último passo vai ser o seu LinkedIn. Então agora você vai criar o seu LinkedIn, por quê? Porque você já tem bastante conhecimento. Claro que é sempre bom você ir em busca de novos conhecimentos, mas nesse momento aqui, depois que você passar por todos esses níveis, você já vai ter um conhecimento bem bacana, já vai ter uns projetos de portfólio, já vai ter uma bagagem grandezinha até, para já criar o seu LinkedIn. Então o LinkedIn tem basicamente a mesma ideia que o GitHub, tá? Porém no LinkedIn que tem as vagas. Claro que existem muitos outros sites, tá? De vaga e tudo, mas o LinkedIn é onde você mostra o que você sabe, você pega o seu GitHub e coloca no seu LinkedIn, você fala, esse aqui é meu portfólio, você mostra o que você conhece, seus certificados, traz uma informação breve sobre você, é uma rede social profissional, é como se fosse um Instagram, só que para trabalho, beleza? Então é basicamente isso, e é aqui que se encerra esse guia, beleza? E o que eu queria falar pra vocês, onde vocês vão achar todos esses conteúdos, é claro que na internet tem, se você pesquisar sobre cada título que eu falei pra vocês, vocês vão achar. Só que o que eu quero fazer, como eu montei esse guia e você tá assistindo o meu vídeo, eu decidi fazer aqui no canal um curso completo, de zero, guia Dev 0 a 100. Então, não vou te dar só o guia, eu vou te dar o curso completo. E eu não vou cobrar, eu vou postar tudo no YouTube, não vai ter nada, relaxa, você não vai começar o curso e no meio eu vou falar, vai pra minha página da Hotmart e tal, não sei o que, não. É um guia é um curso 100% gratuito, tanto é que eu vou postar tudo aqui no YouTube pra vocês assistirem, beleza? Só peço paciência aí pra gravar, porque eu preciso de tempo e eu vou tentar gravar o mais rápido possível, com a maior qualidade. Então eu podia entregar conteúdo todos os dias, só que com umas qualidades não tão boas. E eu não quero isso, então eu prefiro demorar, sei lá, nem que seja uma semana, um vídeo por semana, não sei, mas eu quero entregar o maior nível de qualidade pra vocês, tá bom? Então, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu vou estar gravando e vou colocar cada conteúdo dentro de uma playlist e eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Então dá uma olhadinha na descrição, se não tiver link de nenhuma playlist, é porque eu ainda não iniciei, ainda não postei nenhum vídeo sobre esse curso, beleza? Se não, se tiver um link aí, é porque eu já postei, fechou? Então é isso, pessoal. Cara, vamos seguir passo a passo. Não desiste não, de verdade. Tanto é que você pode ver aí, que não sei de quanto você tá vendo esse vídeo e tal, mas os primeiros vídeos sempre vai ter bastante visualizações. Se der certo esse meu projetinho, né, vai ter bastante visualizações. Só que você vê que os últimos já tem pouco, porque são as pessoas que desistem no caminho. Cara, não desiste. Eu vou tentar fazer de tudo pra você não desistir. Vou tentar trazer um passo a passo e vou tentar criar grupo do Discord, cara, criar uma comunidade pra todo mundo se ajudar, cara. Porque assim, não pensa que você vai, eu não vou ajudar ninguém, vou guardar esse conhecimento pra mim, porque senão os caras vão, sei lá, vai ter disputa comigo e vai ser mais difícil arrumar trampo, não sei o que, essas paranoias. Não, cara, não é assim que funciona. Tá, vocês precisam se ajudar, o mercado é gigante, tem espaço pra todo mundo. Então eu vou criar uma comunidade aí no Discord pra todo mundo se ajudar, pra gente se conversar, falar, pô, tô com dúvida nisso, cara, tô desanimado, tô pensando em desistir por causa disso. E a gente sempre vai tentar dar essa força, fechou? Então,
Cara, eu fiz curso técnico no Senai e foi isso que eu aprendi durante o curso, coisas que eu aprendi por fora. Eu resolvi trazer pra vocês, beleza? Esse vídeo ficou um pouquinho longo, como eu falei pra vocês, queria ter feito ele mais rápido, mas, cara, tudo que eu falei aqui não tinha como eu dispensar, não tinha como eu cortar alguma informação do vídeo. Então, cara, é isso. Tô começando a gravar vídeo agora, assim, desse naipe, então, feedback bem-vindo, beleza? Então, por favor, comentem aí o que vocês acham, se o vídeo tá legal, se o vídeo tá zoado, o que eu preciso melhorar. Cara, porque isso não vai funcionar só pra mim, vai funcionar pra todos vocês, fechou? E é isso, pessoal. Vamos lá, segue lá no Instagram, vamos se tornar programador, fechou? Então é isso, pessoal. Falei que ia ser improvisação, esse aqui tá 100% improvisado, eu não sabia nem que eu ia falar isso, só tô falando o que vem na minha mente, fechou? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse guia. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E seja bem-vindo ao mundo da programação.